Neste momento eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e desejo que a célica paz do eterno Senhor Deus repouse sobre a vida de cada um de vocês. Pois bem, meus diletos e caríssimos irmãos e amigos, eu quero trazer uma mensagem, deixar uma mensagem vinda da parte de Deus para vocês. E, para tanto, eu convido para acompanharem comigo uma pequena leitura em que eu vou fazer no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas, que está no capítulo 4 e o versículo 14, que diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Pois bem, meus queridos irmãos e amigos, quando o Senhor Jesus esteve aqui nesta terra, aonde ele colocava a planta dos seus pés, isto é, aonde ele ia, as pessoas ficavam sempre a lhes observar. E quando ele falava, chamava a atenção das pessoas. E quando ele ensinava, as pessoas ficavam de boca aberta, ficavam atônitas em ouvir as palavras de graça que eram proferidas pelo Mestre. E ele, impelido pela virtude do Espírito, ele foi até a sua cidade, aonde ele havia nascido, em Nazaré. E ele, chegando em Nazaré, como costumeiramente ele sempre fazia, nos dias de sábado, ele sempre ia na sinagoga, e ele foi num dia de sábado na sinagoga e foi-lhe dado o rolo do livro para ele fazer uma leitura. Era de costume da época do ministro sempre, se tivesse algum visitante, ele franquear a oportunidade para o visitante efetuar uma leitura do rolo sagrado. E foi-lhe dado o livro, o rolo, ele abriu no livro do profeta Isaías, no capítulo 61 e o versículo 1. E ele fez esta leitura, efetuou a leitura, entregou o livro, o rolo, para o ministro e assentou-se e começou a falar e a dizer: hoje cumpriu-se esta escritura. Ele foi enviado para libertar os cativos. Ele foi enviado para libertar os oprimidos. E ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim para efetuar estas libertações. Aleluia! Bendito seja o nome precioso do Senhor. Meus queridos amigos, e as pessoas atônitas ouvindo aquelas palavras proferidas com tanta graça, com graça divinal, cada palavra que Jesus flexionava, aquilo era uma graça assim, que inundava as pessoas que ouviam. Elas ficavam inundadas de tanta da graciosidade que saía dos lábios do Senhor. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Mas alguém questionou: mas não é este o Nazareno, o carpinteiro,
o filho de José, o filho de Maria, nós conhecemos os seus irmãos e as suas irmãs. Jesus tinha irmãos e tinha também irmãs. Não é este o carpinteiro? Da onde vem esta tão grande sabedoria? Como ele adquiriu esta graciosidade para trazer estes ensinos? Aleluia! Muitos aceitaram, mas muitos rejeitaram. Nos dias odiernos, isto é, os dias de hoje, muitos também aceitam graciosamente o evangelho da cruz. Muitos aceitam o Cristo da cruz, mas outros rejeitam, outros não querem. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Mas todos quantos quiserem e aceitarem Jesus, ele é o verdadeiro libertador. Ele veio para libertar os cativos do pecado. Ele veio para curar os contritos de coração. Ele veio para os tais, para curar. É tão somente crer e aceitar, e o Senhor está pronto para curar, para sarar. Louvado seja o nome precioso do Senhor. E Jesus disse outra frase. Ele disse: olha, não há profeta que não seja desonrado na sua terra. Jesus falou que não há profeta que não seja desonrado na sua terra. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Eu acho que é dessa raiz aí que vem o ditado que diz que santo de casa não faz milagre. Até os próprios irmãos de Jesus também não acreditavam nele. Os próprios irmãos não acreditavam. Eles passaram a acreditar em Jesus depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou e foi assunto aos céus. Aí eles passaram a acreditar em Jesus. Inclusive, 2 deles foram grandes ministros e grandes pregadores, o Tiago e o Judas, não o Judas Iscariotes, o Judas da epístola, aquele Judas ali que escreveu uma das epístolas lá, é irmão de Jesus, e o Tiago também era irmão de Jesus, que foi pastor em Jerusalém. Depois que Jesus foi crucificado, morto e ressuscitou e foi assunto aos céus, aí então eles acreditaram. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Aleluia. Meu querido amigo, Jesus veio para libertar aqueles que estão aprisionados com a corrente terrível do pecado. Estão acorrentados com a corrente da incredulidade. Estão com seus corações quebrantados, estão com a sua vida quebrada. Mas Jesus está aí para te libertar, meu amigo. É tão somente, é simples, não tem nenhum complicador. É só aceitá-lo como único e suficiente Salvador. É crer em Cristo e este o crucificado, tomar a cruz e segui-lo. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Meus queridos amigos, eu arremato aqui esta mensagem. Mas antes, porém, eu quero orar por você. E o meu anelo é que você faça uma decisão, meu amigo. Aceite este Jesus, o Nazareno, o Jesus que veio para salvar, para curar, para libertar, o Jesus que veio para dar a vida eterna aos homens, a todos quantos queiram. Aleluia! Oxalá que você queira aceitar este plano salvífico na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Eu vou orar por você. Soberano e eterno Deus,
Magnificentíssimo Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Eu peço a Ti, Pai Santo, que o Senhor abençoe estas pessoas que vão ouvir esta mensagem e vão aderir à mesma, Pai. Que o Senhor abençoe estas pessoas, mude o curso da vida destas pessoas, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém e amém.